Bem-vindos ao Backstage Imobiliário, porque no imobiliário nem tudo é show e os bastidores também contam. Neste podcast vamos falar naquilo que realmente acontece no dia a dia dos consultores imobiliários, as conquistas, os desafios, também alguns segredos. Vamos desmistificar algumas ideias fixas sobre a nossa profissão e nesta temporada serei acompanhada por essas duas mulheres fantásticas. Joana, uma top producer e consultora imobiliária. Obrigada desde já pelo convite e pela oportunidade que nós estamos todas a ter aqui de mostrar ao público em geral aquilo que nós fazemos, porque nem tudo é maravilhoso, apesar de parecer, que nós acordamos todos os dias maravilhosos para enfrentar todos os desafios, mas obviamente lanço já aqui um bocadinho a bola para a minha, para o meu, como eu lhe costumo chamar, o meu Xanax, que é o passo a publicidade, mas de facto é importante termos pessoas, por exemplo, como a Rita e como tu, obviamente, que és uma Obrigada. visionária. Tu és uma visionária, sem dúvida alguma, mas depois temos pessoas como a Rita que fazem também tudo acontecer muito no terreno e muito no dia a dia. Rita. Obrigada, Joana. Essencialmente, dizer que foi muito importante para estar aqui hoje com a Joana e obrigada pela iniciativa, finalmente. Mas foi muito importante eu perceber também como é que se começa, não é? Como consultora e perceber um bocadinho desta dinâmica e concordo contigo, é mesmo muito importante passarmos os segredos, os desafios e essas coisas todas, porque acho que há muita coisa que salta à vista, que precisa de ser desconstruído e entendido e vai surpreender muita gente, com certeza. Sim, e nós aqui, embora somos todas muito diferentes, não é? Temos os percursos muito diferentes, temos uma coisa em comum, que é a nossa paixão pela excelência no ramo imobiliário. E neste primeiro episódio, o desafio que eu tenho para nós, para vocês, é perceber como é que vocês, na realidade, calharam, não sei como se diz ao certo, nesta profissão, porque ninguém nasce um consultório imobiliário. Normalmente não é aquela profissão que as crianças, quando são pequeninas e perguntamos o que é que querem ser no futuro, dizem bombeiro, polícia, não sei, Joana, o teu filho diz que quer ser consultor imobiliário? Por incrível que pareça, o meu filho já diz que quer ser consultor imobiliário. Não é realmente só podia ter sido o teu filho. Exato. Fantástico. Porque é mesmo, eu acho que a nossa pegada social, né, quem abraça este ramo, acho que tem a obrigação de o tornar muito mais próximo das pessoas e fazer com que as pessoas que nós ajudamos e percebam que isto é uma forma de tu seres empreendedor e tu aplicares o teu conhecimento. E é com muito orgulho que eu ouço o meu filho de quase 11 anos a dizer: eu quando crescer quero ser empresário e quero ser consultor imobiliário. Porque de facto, e tu estavas a dizer e muito bem, nós todas aqui presentes temos backgrounds, quer sociais, quer digamos, a géneros académica é totalmente diferente. E eu venho de uma área muito rígida, até muito masculina. Eu sou formada em engenharia civil, portanto, toda a minha vida trabalhei no mundo de homens. Toda a minha vida trabalhei num mundo preto e branco, porque é tudo muito racional. E de facto, o ter entrado neste ramo foi algo muito engraçado. Eu digo na brincadeira, mas muito verdade. Eu estou aqui porque o meu marido assim determinou. Vai dar encontro, Joana, aquilo que estás a dizer, vai dar encontro à minha primeira pergunta, que é: como é que eram as vossas vidas antes de entrarem no ramo imobiliário? Então, uma engenheira a trabalhar com homens, tu sentiste em algum momento, além de tentar perceber como é que era a tua realidade,
Sentiste-te parada? Sentiste algum roadblock? Hum, Ora bem, a minha vida profissional, a aprendizagem que eu tive com ela foi determinante naquilo que eu sou hoje enquanto consultora imobiliária. Porque um consultor imobiliário, na minha ótica, tem que ser literalmente, e agora vou usar uma frase já muito batida, isto é um serviço de pessoas para pessoas. Portanto, nós temos que ter, para além daquela excelência que tu falaste, não é? Porque quer queiramos, quer não, nós transacionamos milhões de euros. É uma responsabilidade muito grande. E nós temos a obrigação, em termos, digamos, até académicos, de dar tudo ao nosso cliente. Esse background, o que é que... Também teve outras coisas que não foram tão boas, se calhar vamos ter a oportunidade de falar sobre elas, que é uma mente completamente fechada, muitas objeções, muitas dores, muitas questões de ética, essas coisas todas. A Rita está-se a rir. Tinhas muitas questões de ética no início. No início. efetivamente. Aliás, ela tinha muitas questões. Sim, muitas Sobretudo. questões. Sim. Mas efetivamente eu venho para aqui pela vontade de poder fazer algo meu, não é? Algo que eu posso criar desde raiz, isso é possível. A conversa parece estar assim muito a fluir de uma forma um bocadinho estranha, mas eu estou a ter aqui um rewind, né, em termos de percurso. Mas o meu objetivo foi mesmo esse. É maravilhoso as coisas que tu fazes. Foi pôr-te nessa posição, porque, repara, tu sempre tens medos quando estás a pensar numa mudança, etc. Agora, o que é que te levou a pensar? Porque tu estavas estável, certo? Na tua Sim. profissão. Então, o que é que te levou a tomar essa decisão e para esse processo de transição começar? O que é que aconteceu antes? O que é que aconteceu? O ponto de viragem foi, eu felizmente estava em termos financeiros muito estável, portanto eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de estudar. Eu lembro-me que na altura, em conversa com o meu parceiro de negócio, que é o meu marido, não é? O Rui, e ele disse-me, já está na hora de tu fazeres alguma coisa tua. E depois era aqueles clichês, tu vais estar a trabalhar para alguém sempre, e a remuneração. E no imobiliário conseguimos atingir níveis de independência financeira incríveis. Então eu decidi, ok, olha, por que não? Em vez de investir não sei quantos milhares de euros em formação, vou investir não sei quantos milhares de euros em formação também, mas vou abraçar uma área diferente. E foi muito engraçado que eu estou na Pro muito por tua culpa, Joana, porque eu tinha... Meia culpa. Não, é verdade, porque nós tínhamos conhecidos em comum que disseram, estás a pensar em ir para o ramo do imobiliário? Vais-me tirar todas as perguntas que eu... As minhas próximas 5 perguntas eram todas sobre isso. Mas olha, como é que escolheste a Pro? Então. Não, porque foi por tua causa, porque tu efetivamente a tua visão e a forma como tu estavas posicionada no mercado faziam-me sentido. Depois, por coincidência, nós tínhamos uma casa que foi mediada precisamente por uma consultora da Pro. Portanto, só fazia sentido eu ir para a Pro. Não havia outra hipótese. E adiantando já, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida e nesta vontade de ser independente e de ser criativa, no fundo. Ou seja, tu achas que foi mesmo a independência que foi o maior fator para a tua decisão de mudança? Independência e liberdade. Independência e liberdade, ok. Porque quando tu trabalhas sob a alçada de alguém que não te permite crescer e não te permite fazer coisas diferentes, aliás, apesar do meu pragmatismo todo, do preto e branco, também, as pessoas que são muito sim ou não, também conseguem ser criativas. E o importante é tu teres alguém atrás de ti que te permite, dentro do teu pragmatismo, fazeres algo diferente. E foi precisamente isso que me fez, depois de algum tempo na Pro, perceber exatamente que isto era aquilo que eu queria fazer para sempre.
Fantástico. E idealmente, como eu gosto de estabilidade, idealmente sempre com as mesmas pessoas e a crescermos juntos. Que eu acho que isso é o fundamental. Que bonita reflexão, Joana. Obrigada. Sabes que eu sempre sabia que o Rui é um grande embaixador na realidade da profissão imobiliária e já por aquilo que tu falaste nele, o próprio Rui já ajudou aqui a desmistificar alguns mitos, não é? Que no Já. imobiliário ganha-se muito dinheiro, etc. Mas vamos falar nisso a seguir. Rita, tu também não nasceste uma consultora imobiliária, mas também, tal como eu, entraste neste ramo para ser consultora, e como a Joana, não é? Como é que foi esse percurso de antes de seres consultora, como é que foi o teu dia a dia? Olha, eu era a colaboradora típica de uma empresa, uma técnica superior, usando Estás a ser um bocado modesta, os não é? termos rígidos. Trabalhei 18 anos, cerca de 18 anos, sempre em grandes empresas que me deram um background incrível na área da comunicação e do marketing. E estar aqui hoje, neste podcast, faz-nos pensar que tudo o que fizemos para trás faz sentido, de alguma forma, para estarmos aqui hoje. E então, no meio deste meu percurso, e o meu sonho era ser jornalista, mas cedo ficou. Hoje estás aqui Cedo ficou, praticamente mas nessa percebi posição. que a comunicação era a minha paixão, digamos assim, a comunicação. E de repente, numa situação em que sou mãe solteira e desempregada, eu tenho uma amiga que está na Remax Pro e na qual eu revejo uma espécie de paradigma de serviço, de paradigma de postura profissional. E depois de um processo em que eu estava à procura de um emprego na minha área, não é? Aquele chavão também que se usa, eu estou à procura de um emprego na minha área, já ninguém trabalha na área que se forma. Então estava à procura e o que é que eu via? Via que o mercado não estava receptivo à minha experiência. Não estava, não é? Eram momentos, 2014, em que as taxas de desemprego eram elevadas e eu, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu, ao contrário da Joana, não tinha almofada financeira, estava desempregada, tinha uma filha, não está obviamente ao meu cargo total, mas tenho uma filha e então nunca tinha pensado, mas por ter esse paradigma, fui conhecer-te. Fui conhecer o projeto e, portanto, este é o meu plano A e depois é o meu plano A e depois é o meu plano A. Porque eu Não tinha havia plano B. que resultar, estava a ficar em drama, não é? Drama pessoal. E depois aproveitei chamemos-lhe as minhas skills de comunicação para serem a minha mais-valia enquanto consultora e acho que agora também ao longo da carreira. Sabes que é curioso também, já estás a responder a uma das minhas Desculpa. perguntas e também é expor uma das teorias que eu tenho que no ramo imobiliário normalmente, e vejam se concordam com isso, tu, Joana, bem, eu não vou já assumir, não vou aqui, é mesmo para lançar a pergunta. Para ter sucesso, na minha opinião, nós, se temos só um plano, fazemos o plano a resultar. Se temos o plano B, ou seja, se temos aquela alternativa, ok, se não der certo, eu sempre tenho uma outra possibilidade, eu acho que acabamos por estar menos comprometidos. Ao menos no meu caso, eu não tinha o plano B. Eu estava literalmente com 60 euros no bolso. Não tinha nenhuma profissão reconhecida em Portugal, não é? Tinha acabado de chegar da Polónia há pouco tempo, nem sequer falava bem português. Na altura, no mercado de trabalho, não era muito frequente contratar-se os imigrantes, ou seja, não havia aquela facilidade que hoje existe. E então eu sentia que eu realmente não teria grandes hipóteses de fazer uma carreira, por exemplo, corporate, como foi o teu caso. Certo. E então eu não tinha o plano B, tinha que dar. Rita, tu também não tinhas o plano B. E achas, Sim. da tua experiência com aquilo que tu tens visto ao longo dos anos, a formares, a acompanhar os consultores, isto é verdade? É verdade porque
Quem entra tem que entrar com vontade e convicção e tem que ganhar aquela paixão. E eu acho que nós, no início, somos capazes de transmitir aquela energia. Mas se há aqui um grilo falante que diz, se isto não der, tu podes ir para a restauração, sei lá, para a tua área. Ou a mãe pode ajudar. Há sempre ali qualquer coisa que pelo menos não vai arrancar tão depressa. Acredito ao longo destes 10 anos que isso acontece, sim. E tu, Joana, como é que é? Como é que é a tua opinião? Mas da tua experiência e também dos teus colegas, daquilo que tu notas. Eu acho que quem quer abraçar esta área, no fundo, é uma área que tem tudo para dar certo, porque obviamente tu tens que ter umas skills muito fortes em termos de técnicas, não é? Mas eu acho que fundamental também é teres as tais soft skills. Portanto, se tu tens um perfil comercial, se tu gostas de pessoas, se tu tens uma honestidade intelectual, se tu tens valores bons e dizes assim, eu quero ir para aqui e eu vou fazer desta forma. Então, eu acho que o mais importante é, lá está, quando eu digo o plano A é o plano A e não há mais nenhum, eu entro e é isto que eu quero fazer. E no meu caso eu fiz um projeto há 5 anos. Boa. A minha cabeça trabalha há 5 anos, pronto. A tua cabeça é muito rara, já sabes. É verdade. Deixa-me só dizer, a questão do perfil comercial, e espero não destruir nada do que vem por aí. Não, já está a fluir. O perfil comercial é um mito, efetivamente. A maior parte das pessoas pensa que não tem perfil comercial. Eu pensava que não tinha perfil comercial. Ao longo de todas as entrevistas e quando acolho consultores ou falo com alguém conhecido que vê o meu percurso, oh, Rita, mas eu não tenho perfil comercial. Esquece, o perfil comercial é um mito. Todos nós temos perfil comercial. Perfil comercial no sentido de lidar com pessoas, e é por isso que eu acho que mais do perfil comercial é perfil comunicacional. Essa é, digamos assim, a minha missão mais pessoal neste ramo, é a formação da forma como se comunica o nosso valor e aquilo que nós estamos a vender em termos de serviço, porque nós não vendemos casas. E quando falas na comunicação, eu aqui só queria fazer um reparo que para mim é super importante e faz parte dos valores, não é, da nossa empresa, que a comunicação Sim. não é sempre aquilo que tu dizes, mas sobretudo é Sim, o que nós ouvimos, ou seja, esse perfil comercial. E eu adorei aquilo que tu disseste, que é um mito, que o mais importante é ser, na realidade, capaz de ouvir. E que muitas vezes a boa comunicação passa sobretudo por isso. Isso é daqueles primeiros erros, se calhar, mais óbvios que nos vemos no dia a dia aos consultores cometerem, não é? Não conseguirem ouvir o que o cliente, os colegas, os brokers, o staff têm para dizer. Eu se calhar vou corrigir quando eu disse perfil comercial, porque de facto nós somos todos muito diferentes. E há pessoas com quem eu não consigo comunicar. O problema não é delas, o problema é meu. Eu não consigo comunicar com certo tipo de clientes, é uma verdade. Porque eu tenho a minha forma de comunicar. O que eu achei mais engraçado e mais original neste percurso que tenho, desde 2019 na Pro, é que de facto nós temos pessoas tão diferentes que comunicam de uma forma tão diferente e todos são top producers. Ou seja, não precisas de ter aquele checklist, verifica. O engraçado e o bonito desta profissão é, tu és literalmente um diamante em bruto e o que é que tu tens que fazer? Tens de estar preparado para conhecer o teu negócio, preparado para saber onde é que tu te queres posicionar e mediante isso crias o teu negócio. Ou seja, quando eu estava a dizer o perfil comercial, é literalmente isso, é perfil comunicacional. Porque nós não vendemos nem compramos nada. Nós somos prestadores de serviços. É basicamente de palavra isso. consultor. Sim, no fundo é isso. Nós somos consultores porque nós aconselhamos e ajudamos as pessoas a tomar as melhores decisões. Adoro esta frase. É verdade.
Eu acho que isto, lá está, o tal mito. É boa vendedora. Eu não vendo nada porque eu não tenho nada para vender. Eu presto um serviço, não é? E uma das coisas que eu aprendi muito da área onde eu estava, porque eu tenho duas fases no fundo da minha carreira, que é profissional, que é, eu trabalhei quase uma década em condomínios, que foi uma lição maravilhosa para mim, porque eu tinha que lidar com pessoas e normalmente pessoas mal dispostas, à noite, não é? Portanto, pessoas que às vezes iam só às assembleias só mesmo para descarregar a energia negativa. Isso foi uma grande lição. Mas depois tive um pequeno percurso numa área mais comercial, numa empresa de projetos e instalações elétricas, e também éramos, portanto, éramos empreiteiros e subempreiteiros, e nós colocávamos no mercado 200 orçamentos e se calhar fechávamos 5 obras. É isso que nós temos que perceber quando estamos no imobiliário, ou seja, nós temos a nossa empresa, nós temos o nosso serviço e vamos batalhando todos os dias para apresentar o nosso serviço. Não temos que trabalhar com toda a gente. É verdade. Porque as pessoas não são iguais a nós. Se não há feeling, esquece. Não vai resultar. Vai de encontro muito daquilo que eu acho que nós ensinamos também, é que nós deveríamos trabalhar com as pessoas de quem gostamos. E do ponto de vista da organização, para mim significa que os consultores com quem eu trabalho, eu gostaria de gostar deles, ponto. Eu, se não me sinto bem na agência, trabalhar com alguém, obviamente que percebo que não consigo também ajudar essa pessoa a desenvolver a sua carreira. E acho que igual com clientes. Eu lembro-me que era muito novo quando fiz uma das primeiras formações de Tom Ferry, quando ele disse: o cliente é uma pessoa que está a pensar em comprar ou vender um imóvel num curto prazo de tempo e de quem eu gosto. Uau, isto fez um clique, né, tremendo na minha cabeça, porque eu tenho que gostar dos meus clientes e percebi que eu no passado não gostei de muitos clientes meus. Só que ao fazer aqui as contas, com clientes de quem eu não gostei, eu na realidade não consegui fechar uma Claro, venda. óbvio. E ainda ontem tive essa conversa com um dos consultores novos. Eu disse: olha, quem é o cliente? Disse: olha, o cliente de quem tu gostas. E hoje é tão natural, não é? Por isso é mais fácil comunicar, é fácil de criar empatia. Na equipa também as coisas fluem melhor. Eu não estou a dizer que temos aqui que ser todos amigos, mas realmente tem que haver aquele princípio básico, não é? Eu sinto que dos valores, é isso. a questão do gostar tem a ver efetivamente com empatias e com semelhanças que são importantes. Embora as pessoas que são muito diferentes de nós dão-nos grandes aprendizagens, não é? E uma das coisas que eu descobri foi logo no início, porque no início toda a gente vai gostar vai trabalhar com quem não gosta. É um erro de aprendizagem, porque tu não sabes disso, vais fazer o que te mandam, não é? Porque tecnicamente a marca dá-te uma boa formação e depois queres abraçar tudo de forma perfeita. E quando queres abraçar tudo de forma perfeita, vais atrair os clientes errados para ti. Aviso já, Oh, Rita, mas já. é isso que faz com que tu aprendas. Exatamente. Depois vais chegar a esse ponto. Engane-se quem Exato. vem, ou tu conheces alguém e tens uma referência. Por exemplo, imaginemos que o meu filho vai ser efetivamente um consultor imobiliário, ele já desde os 5 anos que está envolvido nisto. Sim. Ele Ele nasceu com na isso. pronto. É verdade. Aliás, é uma coisa. Eu acredito naquilo que tenho que acreditar, não sei, os astros alinham-se, mas o dia de entrada na Pro é exatamente o dia de aniversário do meu filho. Acho que muito nunca tinhas giro. partilhado com isso. É verdade. Nunca tinhas verdade. partilhado essa parte. As coisas não são. Eu acho que as coisas não acontecem por acaso e nós, quando nos cruzamos, é por algum motivo. Sim. E eu pessoalmente já tive mais do que uma experiência de dizer eu estou no sítio certo com as pessoas certas.
E agora perdi-me, não sei o que é que estava exatamente a dizer. Eu posso te ajudar. Ajuda-me, Joana. Porque Para- agora mexemos aqui numa emoção, não é? Exato. Então Sim, e eu sabes que eu estava estava aqui com um pensamento bonito, a pensar, ok, tu defines-te muito como uma pessoa de preto e branco, de sim ou não, Sim. e quando falaste agora, estás aqui já num nível muito mais metafísico, muito mais espiritual. Não, Mas é... também é um mito que tens uma pessoa que só trabalha com caixas e com folhas de Excel, sabes? Não, isso não é um mito, isso é a realidade. E toda a Mas não é só estrutura... isso, mas tu não és Não é só só isso. claro que não, não é? Por exemplo, há um erro, vamos já começar aqui assim com alguns erros, no meu início, que eu estou-me a rir porque eu lembro-me de estar com o Ricardo, que é o meu business manager, não é? O mentor, eles. O meu mentor. Agora temos O meu mentores. mentor, porque eu lembro-me o meu maior drama. Eu lembro perfeitamente que era, meu Deus, como é que eu tenho um imóvel para mostrar a vários clientes, como é que eu vou fazer isto? Será que eu estou a trair o outro? Coisas destas, não é? Então, esta profissão tem dimensões muito fortes, não é? E dimensões em que tu tens que te colocar no lugar do outro. Acho que esse é o maior... Se me perguntassem qual é o segredo do teu sucesso, eu diria que é coloca-te no lugar do outro. Ou seja, a empatia. Exatamente. É a mesma coisa que eu digo sempre aos meus clientes. Ok, nós quando tivermos que apresentar uma proposta ou quisermos fechar um negócio, isto só vai resultar se o comprador se puser no lugar do proprietário e o proprietário se colocar no lugar do comprador. É exatamente como nós, consultores, não é? Sim, tu disseste muito bem. Nós temos inclusivamente agora um treino para os consultores novos, precisamente um roleplay, em que é fundamental treinar, porque a empatia pode ser treinada, essa questão, e nós temos esse treino de treinar os nossos consultores, quando estão a falar com uma pessoa que quer vender uma casa, de a colocar no lugar do potencial comprador da casa dela, para realmente também tentar desmistificar a chamada ligação emocional que qualquer pessoa tem à sua casa e que é válida. Assim como os compradores também, não é? Quando se qualificam comprador, conseguir colocá-lo num estado de mercado em que ele consiga perceber o valor do imóvel que está a comprar. Portanto, essa parte é realmente muito importante e nós estamos a desenvolver esse treino. Até porque, mais do que nunca, o que está a acontecer no mercado é que a informação está em todo lado. Sim. Eu notei uma grande diferença de há 6 anos para cá, que é a quantidade de informação que tu tens acesso. Portanto, eu trabalho muito, lá está, com as folhas da Excel e etc. Porquê? Porque eu gosto de me ancorar nos números. E até agora, saltitando, porque Joana, é que eu escolhi... e faz sentido. Repara, a tua paixão pelos números, o que é uma mais-valia do nosso serviço para o cliente? Nós temos que lhe dar dados, não é? Sim, é isso. E está perfeito, está super alinhado o facto de tu utilizares muito os números, porque o cliente precisa de factos, não é? E os números são factos na nossa área. Exato, e eu acho que, e voltando um bocadinho atrás, nós não vendemos nada, nós somos a muleta de quem estamos a representar e o nosso serviço é obrigatório que seja o tal serviço da excelência. Então tu tens que dar o quilómetro extra, não basta sorrires e abrir portas. Isso já foi há quantos anos? 20? Não sei. Vamos falar no mito do consultor, do que é que faz realmente um consultório imobiliário. Eu acho que sim, aquele, não é? Como é que é? Sim. E a parte de cúpulas de poder, não é? Que também hoje em dia vemos por todo lado. Sim. Agora vemos por todo lado. Mas quando nós começamos na Idade da Pedra, éramos das primeiras a fazer isso, sabes? Eu sei, porque o meu maior bloqueio, eu fui agente oculta durante um ano. Vamos falar nisso, os agentes secretos. Como é que vocês se sentiram
Aqui vou dirigir pergunta à Rita e depois quero que também respondas. Como é que vocês agiram quando viram a vossa cara estampada num material publicitário? Como é que foi essa Opa, sensação? é assim, nós tiramos a fotografia, nunca ninguém gosta da fotografia, mas como eu vinha da área da comunicação e do marketing e tinha mesmo que, e disseram-me que era fundamental tu mostraste, porque na altura uma das grandes diferenciações da marca Remax e da Remax Pro era assim, tu és a tua própria marca e se tu não mostras a tua cara não faz sentido. Tu tens o teu número de telemóvel em todo o lado, porque o teu serviço és tu estás ancorado a uma agência, tu és associado a uma agência, mas tu és uma mulher de negócios, não é? És a CEO do teu negócio. Exatamente. Eu confesso-te, eu pus a minha cara em todo o lado, menos nos cartazes. De resto, assumi logo. Okay. Eu não. E a Joana está-se a rir. É isso, Joana. Então, como é que foi para ti essa sensação? Eu sei Eu que acho que houve essa muita foi resistência. foi a maior dor de todas. Eu acho que já disse isto em público várias vezes. Eu não conseguia digerir aquele barulho todo em termos de visual. Barulho visual. Era muita coisa. E aquela imagem, não é, dos braços cruzados te matava. Então eu tive um ano oculta. Agente oculta. O que é que tu queres dizer para ti, para que todos possam perceber? Porque Sim. pode haver aqui várias definições. O que é que tu fazias em Sim, segredo? eu O que era secreto? Lá está, como eu tinha aquele tal, o meu plano era, eu vou investir, não é gastar, eu vou investir X mil euros, traduzidos em euros, o equivalente a um ano, 12 meses sem faturar um cêntimo. E aquilo que eu fiz foi, eu vou investir e vou perceber o negócio. E perceber a equipa, e perceber o sítio onde eu estava. Porquê? Porque eu venho, lá está, de uma área em que os meus CIPs, ou seja, o círculo de influência pessoal, a probabilidade de eles saberem mais do que eu era gigantesca. Então eu acho que este é outro segredo para quem quer ter sucesso, que é, conhece bem o mercado, eu acho que isto é a regra básica para qualquer serviço e para qualquer área. Conhece bem e só depois é que tu vais, não é? Portanto, eu tive um ano a aprender, a saber posicionar, a saber gostar da marca, saber gostar das cores da marca. Mas então eu não tinha cartões. Então o teu secretismo, na realidade, era o respeito que tu tens para com esta profissão. Sim. E o tempo que tu achaste que era necessário para aprender e para seres profissional, não é? Mas isso tem a ver, eu acho, com o respeito que tu tinhas e consciência de quão importante é o nosso serviço para com clientes e muitas vezes gravidade das situações com que nós lidamos. Não há de se levar essa profissão de ânimo leve, não é? Eu Sim, não é entro isso. numa agência imobiliária num dia e no dia seguinte não sou um consultor, não é? Não é tão complexo como a medicina. Sim, Mas mas é é muito complexo. uma responsabilidade grande e eu acho que quando tu entras tens que entrar com tudo e tens que fazer acontecer. Então, na minha cabeça, como é que eu escolho o sítio onde eu estou? Ou o sítio para onde eu fui? Primeiro, eu vou escolher a marca que está melhor posicionada, acho que é a lógica, não é? Qual é a marca que está mais posicionada no mercado? E eu fiz um teste básico com o meu filho de 5 anos. Mostrei-lhe a Coca-Cola e a publicidade, não é? Mostrei-lhe Não falas na Pepsi hoje em dia. Eu mostrei-lhe uma determinada marca e ele reconheceu automaticamente. E eu mostrei-lhe o balão da Remax e ele reconheceu automaticamente. Portanto, se uma criança de 5 anos que não vê televisão, que não tem acesso a publicidade, que não tem acesso a um telemóvel, reconhece um balão, é porque eu estou no sítio certo. Depois, o passo seguinte, qual é a melhor agência? Onde é que eu vou ter que estar? Foi Pronto, aquela que e a aí ChatGPT tinha- diz que é melhor Não, para se não trabalhar. havia, não Ah. havia chat GPT na altura. E obviamente que foram as referências, como eu já tinha dito, nós tínhamos conhecidos em comum e depois tínhamos a... Quando tu entraste, Joana, qual foi o impacto da equipa? Como é que te sentiste? A equipa era importante para ti? O ambiente na agência fazia diferença para o teu início? Eu tenho uma filosofia... Ou ainda faz, sim, não? eu tenho uma filosofia muito simples, que sempre foi assim em tudo o que eu fiz, que é,
primeiro, nós somos mais do que o somatório das partes, ok? E eu tenho que estar num sítio onde eu possa crescer. E então, isto é lógica, não é? Onde é que eu vou crescer? Com os melhores. Eu era a senhora engenheira, não é? Portanto, eu já à partida... Vinhas de um patamar diferente. Vinha de um patamar, a senhora engenheira, a senhora engenheira, a senhora engenheira. E a primeira sensação que tive quando entrei na Pro, eu nunca mais me esqueço. Eu fui conhecer a agência e estavas tu, Joana, sentada dentro a tua postura sempre muito wow, não é? Um bocadinho real estate queen. E aquilo não No é meu que trono. intimidasse, não intimida, mas eu senti-me pequenina, sei lá, depois ver outros consultores já muito experientes. Sabem o que é nós entrarmos? Eu já tinha uma posição, não é? Era a senhora engenheira. Mas depois tu chegas a um sítio e dizes assim, eu quero ser assim. Eu quero trabalhar para atingir isto. Não é? Interessante. É no fundo... E depois, o mais fantástico de tudo, e eu sou uma obcecada pela formação, e formação é conhecimento, eu acho que tu deves estar alicerçada em conhecimento, foi a forma como eu fui acolhida e como eu tive acesso à informação. Portanto, qual é a maior máquina de informação que nós temos atualmente no mercado imobiliário? É a Remax, ponto. Isso venha quem vier e temos que dar o braço a torcer. É isto que acontece. E depois tive a felicidade de ter um gestor, na altura gestora de acompanhamento, que é o Ricardo, que eu digo E ele sempre na continua a trabalhar brincadeira, connosco, seja continua a trabalhar connosco, que eu digo na brincadeira que ele é uma das pessoas mais importantes, não é brincadeira, mas é muito verdade, uma das pessoas mais importantes da minha vida, porque eu nunca mais me esqueço, ele teve respeito por mim. Eu disse-lhe, ele apresentou-me a fórmula. E eu disse, ok, Ricardo, eu não quero seguir esta fórmula. E ele respeitou isso. Ou seja, tu foste uma daquelas consultoras a quem nós mostramos a roda e ela reinventou a roda, ok? A Rita, tu lembras-te dos inícios da Joana? Ela deu muita luta. Deu muita luta e ainda hoje eu acredito que ela podia ter arrancado mais cedo, mas o respeito, como a Joana diz, o respeito pela individualidade de cada um é muito importante. E efetivamente, quando se falava aqui de equipa, a equipa é muito importante. E eu sinto, efetivamente, que quando seja um consultor já experiente, que vem de outra marca ou de uma tradicional, ou seja, alguém que está a começar no imobiliário pela primeira vez, eu sinto que ele chega à Remax Pro e sente o fator wow, que é mais do que a formação, é aquele intangível, aquele ambiente que ele percebe. Eu aqui estou numa incubadora de especialistas, Gosto de especialistas de conhecimento, de formação, de ajuda, de apoio, porque eu acredito que, tirando os valores, acho que o nosso sentido, e neste caso falo dos mentores e todos nós, é o sentido de disponibilidade para o consultor. Seja ele engenheiro e tenha crenças limitadoras, porque todos nós chegamos ao imobiliário com muitas crenças limitadoras, e então é o trabalho de destruir essas crenças de forma personalizada. E para ti, no início, Rita, o que é que te ajudou a ganhares mais confiança? Porque, como falamos no início, todas nós partilhamos a mesma paixão, que é a paixão pela excelência, não é? E é isso que fez a Joana também a querer levar esse tempo todo para se formar, não é? Para se informar. No teu caso, o que é que tu achas que foi aquela coisa que te deu realmente mais à vontade depois para poder estar junto aos clientes, para te sentires bem informada e... Foram as bolachas Oreo que tu me deste. Foram as bolachas. Brincando. Publicidade. Brincando. Olha, eu tinha, quando cheguei, como te disse, não tinha uma bolsa financeira, precisava de arrancar o negócio rapidamente, mas estava muito presa à minha área, à comunicação, então eu queria o dossiê da apresentação perfeito, aquele que dissesse que eu era
aquela profissional. Esquece isso. Exatamente, esquece isso. Então cheguei àquele ponto em que estava a receber muitos nãos, não é? E lembro-me, um dia na agência, final da tarde, tinha flyers impressos, mas tinha andado com uma preguicite para os distribuir e estava frio, estava muito frio, estava desesperada. Rita, sabes aquele ponto da picareta, da pedra? E eu, pá, isto tem que dar. E pus as luvas, pus o casaco, peguei nos flyers e fui para a minha zona de posicionamento, que era à beira da agência. E comecei a distribuir flyers, distribuir um frio. Fui falar com o Sr. António da mercearia. E no dia seguinte, alguém me liga. Olha, eu vi o seu flyer e tenho um arrendamento aqui perto da agência. Já trabalhei com outra colega da marca, mas já saiu. E eu vou ter com a senhora ao apartamento. Ela, sem me conhecer de lado nenhum, entrega-me a chave. Eu lembro-me Lembras-te quando tu disso? chegaste à agência, uau, tu A mudaste. senhora deu uma chave. Sim. A tremer. E a partir daí comecei a fazer posicionamento todos os dias. E houve um dia em que me também desafiei a fazer telefonemas. Comecei a ter um sistema de fazer telefonemas a frio até conseguir marcar uma reunião. Eu estava fechada a fazer telefonemas até marcar uma reunião. E consegui perceber que não é ter o dossiê de apresentação perfeito que acontece alguma coisa, que é mesmo a fazer. Mais importante A fazer é para depois ir aperfeiçoando. E foi assim. E já que estamos aqui nesses vossos inícios de carreira, eu queria saber qual é aquela coisa que vocês... Imaginem o vosso agente, imaginem-se a vocês, a vossa versão rookie, ok? O vosso avatar, o rookie agent. O que é que vocês diriam hoje ao vosso rookie agent? É muito fácil. Lamento informar, mas vou ter que parafrasear o Ricardo. Joana, descomplica. Desliga o complicómetro. É mais fácil do que aquilo que nós pensamos ser, mas nós temos mesmo que acreditar nas pessoas com quem nós escolhemos trabalhar. Porque têm muito mais experiência que nós. Ainda hoje é assim. E o Ricardo, se estivesse aqui hoje, ele dizia: eu tenho sempre razão. E é verdade. Eu sei que ele tem sempre razão. Ele não tem sempre razão. Calma, também não lhe vamos dar esses poderes absolutos. Porque eu acho que o segredo disto tudo é... nós, consultores, temos que nos ver como empresários, ponto. E eu acho que esse é o grande problema quando nós entramos. Nós pensamos, se não fôssemos empresários antes, portanto, tu pensas que estás a trabalhar para alguém. Não, tu estás a trabalhar para ti. Não é? Com uma mais-valia gigantesca. No meu caso, que é o quê? Com pessoas na equipa que têm muita experiência, com uma agência incrivelmente linda, com um staff incrivelmente lindo, que tu só não evoluís se não quiseres. É assim, ponto, para sermos frios. E eu nunca mais me esqueço outra vez, o Ricardo uma vez disse-me: Joana, tu trabalhas o que quiseres e ganhas quanto queres. É literalmente isto. As pessoas só têm que fazer as coisas bem feitas, não é fazer aquilo que te mandam fazer. Eu acho que o objetivo, e para quem está e não consegue, o segredo é este: faz um plano bom, apresenta o plano a quem te acolhe, porque nós aqui estamos a trabalhar em parceria. Eu sou o recurso humano, não é? Exato. Mas o staff que trabalha connosco e a estrutura que trabalha connosco também são nossos parceiros. Não é? E isso é que faz com que tu consigas pôr o teu plano em prática, porque todos os planos são válidos. São parceiros e são a tua equipa, na realidade. Na realidade quando isto alguém não é um diz, trabalho autónomo, não é um trabalho single. Não pode ser. Ou, por muito que nós queiramos, então vamos fazer este raciocínio, este simples, digo eu. Porque é que nós temos pessoas excepcionais que faturam milhões a trabalhar dentro de um sistema como eu estou a trabalhar? É porque resulta, não é? Sim. Claro.
a mediação faz sentido, porque é a forma que nós temos de colocar regras no mercado. A Remax Pro ou outras nascem de uma visão, não é? Todos nós nascemos de forma diferente, somos todos legítimos. Por isso é que tu és a visionária, a Rita é quem se calhar põe em prática, o Ricardo está num nível muito mais próximo de mim e é ele que me orienta, que faz os balizamentos. No fundo ele é o meu coach. Eu discuto com o Ricardo, às vezes só falta dar-nos à batatada. Mas quando eu digo que o Ricardo tem sempre razão, é porque o Ricardo já tem muitos anos disto e eu nunca ia conseguir se estivesse sozinha, não é? No fundo, Ou seja, é tu achas que então é descomplicar e depois seguir os mentores, seguir as guidelines. Seria isso que tu dirias Sim, ao teu rookie eu agent? acho que tu não tens que dizer sim, tu tens que dizer o que pensas e o outro lado vai-te desconstruir. E eu sei que muitas vezes eu discuto com o Ricardo muito para eu me testar, porque eu acabo por fazer sempre o que ele diz. Só que de uma forma diferente. Então é mesmo só para queimar os neurónios do Ricardo? Não, Coitado. no fundo, ele sendo o meu coach, basicamente, o que eu faço é, ok, eu não acredito no que tu estás a dizer, mas eu sei que tu tens razão. Então vamos lá treinar isto. Porque tu sabes mais do que eu. Okay. Não é? E eu acho que é isto que resulta e que faz a diferença, não é? É quase uma ginástica é uma das equipa, vossas. não... Mas tu, através disso, estás ao desafiares o Ricardo, acabas por treinar aqui o músculo imobiliário, não é? Completamente, porque 90 e tal % daquilo que nós somos é aquilo que nós ensinamos, não é? Porque é que eu gosto de passar conhecimento? Porque é, no fundo, a forma que eu tenho de provar a mim mesma que eu sei e que eu sou boa, não é? Quando eu passo informação, é porque eu quero mesmo mostrar que... Ou seja, como é que eu vou dizer isto? Eu acho que outro segredo é nós desprendermos-nos daquele chavão que é o dinheiro. Vamos falar nisso. Não é? Se tu te conseguires desprender disso e conseguires passar aquilo que tu és verdadeiramente, acho que é o sucesso está aí, é no dar também. Eu tenho um mito, eu depois no final vou partilhar convosco alguns mitos que eu quero que vocês digam se é mito assim ou não. E um deles é precisamente a questão financeira. Estou obrigada por trazeres isso. Rita, e tu o que é que dirias à tua rookie agent? Eu diria, eu vinha de um background em que eu estava muito condicionada ao longo da vida sobre as minhas reais capacidades. Portanto, eu diria, pá, acredita em ti e vai em frente, que era algo que me puxava muito para trás, eram as minhas capacidades. E era basicamente isso, e a Remax Pro teve um papel fundamental ao nível do desenvolvimento pessoal nessa matéria. Eu sempre tive bons skills, por exemplo, na comunicação interpessoal, one-to-one, mas foste tu que me puseste a falar para uma plateia e eu a tremer que nem varas verdes, e a partir daí tudo aconteceu. Tudo aconteceu, exato. Esqueça essa falta. Esquece isso. Então vamos aos mitos. Estão preparadas? Não. Ok. Mas Não. eu vou lançar. Tenho mitos diferentes para cada uma de vocês. E Joana, vou já pegar nessa questão financeira. Então, é verdade que os consultores imobiliários só pensam na comissão e depois de receber, largam um cliente? Não. Esse é o maior erro. Isso é um agente. Isso é um agente. É o maior erro porque um dos meus maiores orgulhos é fazer mais de 5 negócios com o mesmo cliente. E no fundo é isso. O objetivo é teres um cliente para a vida, não é? Eu acho que esse é mesmo o fundamental, é tu criares uma ligação com alguém que te vai querer para o futuro e que te liga só para até podes não fechar um negócio, mas tu ajuda-lo, não é? Tu fazes parte de um
do negócio dele. Não é? Porque muitas vezes nós estamos também a trabalhar com pessoas que estão diretamente relacionados com esta área. Portanto, é aquele típico follow-up, fazes o follow-up aos teus clientes e quantas vezes é que uma pessoa tendencialmente vai comprar casas? Ou os filhos? De 7 em Os 7 netos. anos. Então pronto. Então se o teu objetivo é ficares nesta área para sempre, em termos profissionais, tens uma... Mas tu não sentes que, por exemplo, muitos colegas, não digo teus da agência, ou direito, ou da marca, mas que há muitas pessoas nesta área que infelizmente ainda tratam os clientes assim? Tratam os clientes assim e tratam os colegas assim, mas eu acho que depois o mercado vai expurgar esses casos, não é? Uma seleção natural. Eu acho que é uma seleção natural, porque se repararmos, nós temos muito, em todas as marcas, temos consultores incríveis que olham para este negócio efetivamente como uma empresa, não é? Que querem deixar isto como um legado, que depois vão passar a ter uma equipa e vão transmitir conhecimento a outros. Na minha ótica, para mim, esse é aquilo que nós não devemos estar focados se quisermos crescer. É assim, em todo lado. Se eu tivesse uma empresa. Pensas no dinheiro, pior é. Não, eu acho que o ponto de partida é que está sempre errado. Eu, se fosse uma freelancer na área de engenharia, eu podia ter meses que não ganho. E não é por isso que eu vou fazer um projeto e depois desligo-me do cliente. Não é? Porque é que no imobiliário é diferente? Se eu for arquiteto, se eu for médico, se eu for fotógrafo, porque é que o imobiliário tem que ser diferente? Porque é que isso está na cabeça das pessoas? Sim. Eu vou só experimentar. Não é, vou só experimentar. Não, obrigada, desmistificaste aqui o primeiro mito. A Rita, estás preparada? Então, para ser consultor imobiliário, tenho que andar de fato, tenho que andar de blazer, tenho que estar na foto de braços cruzados, tenho que ter uma imagem igual ao resto da minha equipa. Não, por favor. Não. Eu costumo dizer que o mercado da mediação imobiliária é infinito. Então, quando ele é infinito, todas as pessoas são potenciais clientes e tu não vais trabalhar um mercado dos terrenos, se calhar, de sapatinho de sola. Mas ao mesmo tempo tens que integrar o teu próprio estilo, okay? Tens que sentir confortável. Eu, por exemplo, se andasse todos os dias de blazer, eu não era a Rita. Dou um exemplo, não é? Portanto, não, de todo, não faz sentido nenhum. Há os mínimos que às vezes não são cumpridos no mercado em geral. Na minha humilde opinião, obviamente cada um sabe de si, mas a partir do momento em que tu te sentes confortável, vai funcionar a lei da atração. Tu vais ser autêntico e vais atrair os teus clientes, porque há clientes diferentes e cada um tem a sua cota de mercado inerente à sua autenticidade. Então não devemos andar todos fardados? Não, por favor. Posso só... Eu já sabia que tu ias pedir isso, por isso podes sim. Posso? Sobre a lei da atração. É incrível. Analisando a estatística, eu vou dizer que 70% dos meus clientes, mesmo os frios, vêm da área de engenharia. Como é que acontece? Não faço ideia. Não consigo perceber. Não consegues? É a lei da atração. É a lei da atração. Eu não sei se É uma vocês verdade. repararam que vocês as duas invocaram que começaram a trabalhar na Pro através dos amigos conhecidos meus, não é? Pronto. É a lei da efetivamente atração. isso. Falou-se muito de mim naqueles jantares também. Mas no meu caso, eu vi vender uma ideia, é a Joana que é. E vais ao Instagram e ficas, o Porto Real Estate Queen, meu Deus, Você princess. você é princess. E eu, Nasceu. mas será que posso Isto é, andar sempre? isto é uma casa real que é cheia de Calma. princesas e príncipes. Mas sabem o que é o mais engraçado? É que eu ando sempre de sapatilhas, calça de ganga tendencialmente e t-shirt, está ótimo. Bem, mas acho que nisto estamos bem, aqui não twinning, estamos? não é? Pronto. Um bocadinho. É.
Mas e também um bocadinho aqui, eu acho que fez parte um bocadinho da minha estratégia, que é primeiro adquirir muito conhecimento para estares preparado para abraçar o mercado e para conseguires perceber pelo menos o mesmo que os teus clientes. E a outra foi tão somente, eu quando lancei a minha imagem, foi com um fotógrafo profissional, com o logo que ainda hoje uso, ou seja, eu criei a minha imagem. Eu acho que esse era um dos conselhos que eu daria sempre a alguém rookie ou alguém que já está no mercado. No fundo é criarem uma pegada digital que toda a gente reconhece. Mas sabes que grande parte da nossa formação, porque a formação inicial para os consultores novos, ela mudou e ela evoluiu, não é? Ela está sempre em evolução, é uma entidade viva, não é? Mas hoje em dia, grande parte do nosso trabalho com os consultores que começam ou com aqueles que recomeçam na nossa agência é precisamente criação da sua marca própria. Eu acho que 60, 70% do nosso trabalho inicial é isso, porque É a identidade. é a identidade, é como eu digo, quando queres experimentar, porque há muita gente que vem experimentar ser um consultor imobiliário, mas vamos falar sobre isso também, provavelmente já num outro episódio. Mas tu, para seres um médico e para seres visto, percepcionado como um médico, não é? Vais-te uma bata branca e toda a gente diz que tu és um médico, vê-te como um médico. Não existe nenhuma capa especial para consultor imobiliário. Tens de cruzar os braços. Ai, não, Andar por assim. favor. Então é muito. Não, então, não, não, não. então eu acho que é muito importante nós, numa fase inicial, precisamente, apoiarmos os nossos consultores naquilo que é a criação da marca deles. E que para cada um deles é uma coisa completamente diferente e distinta. Acho que esse é o segredo. Isto também é um conselho para todas as empresas, não é? As mediadoras. No fundo é aquilo que nós fazemos, é dar a liberdade de criação e tornar e ajudar os consultores a fazerem o seu próprio posicionamento, não é? Nós dentro da nossa agência temos pessoas tão diferentes como, sei lá, a Fátima Dias, que toda a gente a reconhece porque ela está no mercado há imensos anos. Ela está na Remax comigo há 20 anos, mas ela tem 30 anos de mediação imobiliária. É incrível, não é? Ou o Álvaro Martins, não é? Que toda a gente conhece o Álvaro Martins neste mercado. Fez anos ontem. Ou então eu, hashtag Miss Pipeline. Não é? E a Rita é um polvo imobiliário. É um polvo imobiliário. Ou seja, somos todos diferentes, não é? E vamos também um dia desmistificar o que é que está, qual é o segredo por detrás do polvo, mas eu tenho aqui outros mitos ainda para hoje. Rita, tenho 40 anos ou mais e acho que já é tarde para mudar de carreira. Eu comecei com 40. O que é que tu dirias a uma pessoa que acha que é tarde? Com 40, com muito mais de metade da vida por viver. Atenção, por viver. Não estamos aqui a querer sobreviver, não é? Temos tanto tempo para transformar a nossa vida e volto a dizer, aos 40 anos é uma idade ótima para se mudar de vida. Sabes que vai um bocadinho em encontro. Eu tive uma questão preparada para hoje, que era se existe alguma idade certa para começar a trabalhar neste ramo. Definitivamente não. Há dias estive com um consultor novo, um rookie, que tem 25 anos e que disse que era demasiado novo. Então, aos 40 estás demasiado velho. Aos 25 és demasiado novo. Eu não acho, assim, eu sei que é um teu sweet spot começar aos 30, mas eu não acho que seja bem a realidade. A idade não pode ser esse estado mental. Tem que ter uma atitude independentemente da idade, ponto. Sim, eu comecei com 24, tu começaste com 40, Joaninha foi 30 e... É só fazer as contas. 30... Eu tenho 42 menos 6, é só fazer as contas. Então vai, enquanto fazes as contas... Não vou fazer, vamos passar à frente. Joana, todas as agências Remax são iguais? Não. Felizmente não é? Porque temos abordagens completamente distintas e diferentes. Obviamente eu posso falar pela minha agência, não é? Eu estou na marca com muito orgulho. Eu acho que eu catapultei o meu negócio quando eu
me apaixonei pela marca e percebi o que era a marca. A Pro eu apaixonei-me logo desde o início, porque senão não dava certo. Mas nem todas as agências são... Aliás, elas são de gestão independente, temos lá as letrinhas pequeninas a dizer isso. E muito bem, porque há consultores e consultores, há consultores que gostam de trabalhar de uma forma... Eu gosto de trabalhar de uma forma totalmente independente. Nós várias vezes já discutimos isto. E às vezes até pode ser paradoxal, mas se calhar não é. Porque se calhar a nossa taxa de retenção dentro da agência é gigantesca. E às vezes pode parecer um contrassenso e às vezes perguntam, mas como assim? Funcionam assim? Ou seja, nós somos completamente independentes. O facto de tu estás numa equipa em que te dão todas as ferramentas se tu no dia a seguir quiseres sair e abres a tua própria empresa. Não é? Isto é uma jogada muito arriscada. Não é? Como empresário, tu dás tudo. Mas sabes que a filosofia é precisamente essa, vem criar a tua empresa dentro da nossa empresa, porque nós somos uma estrutura de apoio. Ou seja, se tu a fizesses sozinha, demoravas muito mais tempo. Exatamente. Nós somos uma incubadora, não é? Ou seja, nós somos uma incubadora nesse sentido. E eu consigo estar ligada a 100% ao sítio onde estou, ou à equipa onde estou, porque eu não vou pedir para fazerem. Eu analiso e vou discutir o tema, não é? É sempre uma relação de win-win, não é? Eu tenho os mínimos, ou mínimos e máximos não, porque a nossa Paulinha, por exemplo, é incrível na parte processual e tem outro tipo de formação, naturalmente. Mas eu conseguia fechar um negócio tranquila desde o momento da angariação até o momento da escritura. Certo. Porquê? Porque nós somos ensinados assim. És tu que tratas... Qual é o problema? És tu que tratas da documentação, és tu que vais à Câmara, és tu que percebes de licenças, és tu que percebes de fichas técnicas. Mas não é essa a nossa função? Sabes que aqui há várias escolas e na minha época, na época da pedra, quando eu comecei, quando o negócio ainda se fazia nos post-its, não é? E não havia sistemas E no informáticos. jornal? És do tempo do jornal? E eu sou do tempo do jornal. Aliás, eu candidatei-me para a Remax Matosinhos pelo anúncio que eu vi no jornal, ok? Meu Deus. Verdade, ok? Então, nessa idade da pedra, nós não tínhamos, as agências havia poucas agências, elas todas eram pequenas, 4, 5 pessoas. O broker, por norma, era quem vendia. E então não havia toda essa estrutura de staff que nós temos hoje em dia, então nós tínhamos que fazer tudo, ok? Tínhamos que realmente fazer parte quase de solicitadoria, tínhamos que perceber dos contratos, tínhamos que tratar de financiamento. Hoje em dia, até legalmente, já graças a Deus, a grande parte dessas coisas não é possível, nem se deve fazer. Mas nós devemos compreender, ou seja, uma das formações que eu mais gostei a fazer e que a mim deu-me mais credibilidade para eu me sentir à vontade junto aos meus clientes nos meus inícios foi a formação que foi obrigatória na altura pela EMPIC para tirar a carteira de angariador imobiliário e que precisamente era a formação se calhar para alguns mais seca, que era a parte documental, processual do negócio, que eu amei porque deu-me uma credibilidade fantástica, deu-me a possibilidade de eu falar com os meus clientes e perceber o decreto de lei, perceber tudo aquilo que na realidade determina a mediação imobiliária em Portugal. Então, para mim foi ótimo. Por isso, tens várias escolas, não é? Hoje em dia há agências em que os consultores acabam por ser quase apenas tratam da parte de lidar com o cliente até o fecho de negócio e depois já nem sequer isso fazem, não dão esse acompanhamento porque há recursos de staff ao fazer e há agências onde os consultores são mais autónomos. Eu voto nós temos um modelo híbrido, não é? Eu voto contra. Eu acho que se tu tens uma... Nunca mais, agora está na moda, não é? Eu nunca mais me esqueço, estava a ouvir o Elon Musk, não é? Que é o Elon Musk, o visionário, mas agora não vamos entrar também nessa parte para discutir isso. Mas ele ia para a fábrica.
dormiu lá nos tempos de crise da Tesla. É como nós. Como é que tu és dono do teu negócio e não percebes do que está a acontecer? Faz muita confusão. Não consegues ser credível junto ao cliente, e depois também é um desafio muitas vezes ao nível de staff, porque o staff das agências, não é, muitas vezes nunca vendeu uma casa, e que acaba por ser um desafio grande no mercado e no dia a dia. Para concluir, eu tenho aqui um último mito para ti, Rita. É preciso pagar para trabalhar na Remax? É preciso de uma resposta breve. Se tu és empresário e vais abrir o teu negócio, vais investir, naturalmente. O que é que a Remax te permite? Que com o mínimo de investimento tu tenhas o máximo de potencial de negócio. Parece que estás a vender uma coisa. Estou a vender uma possibilidade de uma carreira que implica efetivamente um mínimo de negócio. Se me perguntares um mínimo, e isto varia, nos primeiros 6 meses tens que ter 500 euros. Agora vamos ser honestos. Qual é o negócio? Que tu só tens de ter um investimento inicial de 500 euros. Sim. E qual é o negócio? Isso é uma não questão, eu acho, não é? Sim, sabes que eu acho que é um bocadinho aquilo que os chamados inimigos da Remax dizem para denegrir um bocado a marca. Porque a Remax, quando nasceu precisamente para nós não sermos funcionários de ninguém. Nós aqui todos somos colaboradores, não é? Não existe uma estrutura hierárquica. Então somos todos colegas. Obviamente que isto é um negócio e permite-me também vender o bem mais caro que existe, porque uma casa é normalmente aquilo que nós mais caro compramos na nossa vida, e ter uma alta comissão. E eu não tenho que comprar esta casa para trabalhar. Eu não tenho que comprar esta casa para vender, para ter o acesso à comissão, ou seja, para ter o rendimento, Certo, não é? certo. Ou seja, eu não tenho que ter estoque das casas para as vender, ou seja, fantástico esse negócio, mas essa ideia de pagar para trabalhar vem, acho, um bocadinho daquilo porque que diz a nossa chamada concorrência, que eu prefiro dizer colegas no mercado. A não nossa é? obrigação é fazer com que rapidamente esse investimento seja retornado em triplo, em quádruplo, em quíntuplo, em vezes 10. Portanto, e é como tu dizes, não são colaboradores, são pessoas que se decidiram associar como empresários e faça ir tirar uma licença a mim, abrir uma loja, encontrar uma parceria jurídica, encontrar uma parceria de marketing. Tem Formação. tudo. Eu acho que isso CRM, eu acho que isso é mesmo uma não questão. Sim. Eu acho que isso vai parte do princípio básico, que é: eu quero ser um empresário. Eu não sou Eu funcionário quero de depender ninguém. de mim na melhor marca e na melhor agência. Claro, é isso. Porque aqui temos 3 marcas, não é? Sou eu, a minha marca pessoal, que já falamos, depois temos a agência, neste caso a Pro, no nosso caso, e depois temos a Remax, que para mim é aquele veículo, não é? Que realmente é o mais potente do mercado. E bem, muito obrigada por essas partilhas. Obrigada. Já acabou. Queria só que pedir a todos para que nos sigam nas redes sociais. No Instagram Remax Pro Porto, depois a Joana Fraguito, Rita Rocha Remax Pro, no Facebook Joana Couton Real Estate Adventures, no Instagram a Porto Real Estate Queen. O que não se costuma dizer, depois vai passar aqui em baixo. Exatamente. Ok. E se acharam este episódio útil, enviem para aquela pessoa que pensa ou que pondera começar uma carreira no ramo imobiliário, ou aquela pessoa que está no ramo imobiliário, mas se calhar não está 100% satisfeita, ainda não tem resultados. Eu espero que nós conseguimos aqui contribuir realmente e ajudar a desmistificar aqui algumas ideias fixas sobre a nossa profissão. É isso. Obrigada. Obrigada, Joana. Obrigada, Rita. Vamos chorar agora? Não. Vai.